Uma coisa muito chata de trabalhar com dados é receber tabelas com informações muito pouco padronizadas. Às vezes pode ser simplesmente uma tabela em que os nomes, tem uma coluna com os nomes, e cada linha apresenta o nome de uma forma um pouco diferente. Às vezes o nome aparece tudo com maiúsculo, às vezes o nome aparece tudo minúsculo, às vezes tem espaços extras. Em outra situação, a gente pode encontrar, às vezes, por exemplo, o número de telefones. Às vezes pode aparecer com um código da cidade, esse código da cidade pode estar entre parênteses ou não, às vezes está separado com um hífen do restante dos números. Ou então às vezes aparece o código do país, Aparece aquele mais 55 para dizer que é do Brasil, e daí depois tem o número de telefone. Ter essas entradas numa mesma coluna, mas cada vez em um formato diferente, às vezes atrapalha a gente a lidar com essas informações. E daí o Excel pode ser uma ferramenta bem interessante para tratar essas entradas, porque o Excel tem fórmulas e funcionalidades que podem ser bem úteis para ajudar a fazer isso. Nesse vídeo a gente vai apresentar um problema para treinar essa habilidade de fazer esse tratamento de texto de entradas não padronizadas. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha em qual problema a gente vai resolver. Então deixa eu apresentar rapidamente aqui esse exercício para a gente trabalhar tratamento de texto com o Excel. Aqui em laranja sempre os inputs, ou seja, as entradas dos nossos exercícios, o que vai ser dado. E aqui no caso são nomes. Nesse exercício a gente vai fazer tratamento de nomes. O que é tratamento de nomes? Porque veja que os nomes da forma como estão aparecendo aqui, eles estão totalmente fora do padrão. Pedro Oliveira está com Pedro tudo em maiúscula, o Oliveira, o sobrenome, está tudo em minúsculo. Já o Ana Santos está a primeira letra maiúscula e a restante das letras minúsculas. Lucas Pereira está tudo maiúscula, Isabela Cardoso está tudo minúsculo. Então tem entradas aqui de nomes, mas essas entradas estão fora do padrão. Além disso, tem alguns outros probleminhas. A gente consegue ver um espaço extra aqui, antes de começar o escrito Ana Santos. E não é somente no início de nome que às vezes tem espaço extra. No Pedro Oliveira a gente consegue ver um espaço extra aqui depois do Oliveira e também entre o Pedro e o Oliveira, entre os dois nomes, tem 2 espaços. Então aqui na coluna B os nomes estão aparecendo cada um com um certo padrão. O que a gente vai querer fazer nesse exercício? Padronizar esses nomes, vamos fazer tudo seguir um mesmo padrão. E qual vai ser o padrão que a gente vai escolher aqui? Colocar sempre os nomes começando com maiúsculo e daí o resto das letras sendo minúsculo, como está aqui no Ana Santos, como está aqui no Juliana Lima. Mas além disso, também vamos tirar esses espaços extras, Tanto esse espaço extra aqui no início do nome, espaços extras que podem ter aqui no final do nome, e também aqui no caso do Pedro Oliveira tem espaço extra entre um nome e outro. Então isso vai ser o que a gente vai querer de saída, nomes padronizados aqui. Mas além disso, a gente vai querer outras 2 saídas. Iniciais, então para Pedro Oliveira seria PO, por exemplo. Um outro formato aqui, vamos escrever nome e sobrenome, mas nesse formato, primeiro com o sobrenome tudo em maiúscula, vírgula, e daí o primeiro nome, somente a inicial com maiúscula e o restante em minúsculo. Só para ficar bem claro, deixa eu mostrar aqui o final, como que a gente vai querer que fique. Então veja só, a gente vai querer preencher todos esses campos aqui da parte em vermelha, vão ser as saídas. Aqui, por exemplo, Pedro Oliveira ficou somente a primeira letra maiúscula e a restante minúscula. Iniciais seria o PO, e daí depois, por fim, nessa coluna E, a gente quer que o sobrenome fique tudo em maiúscula, vírgula, e daí depois o escrito Pedro. E isso a gente vai fazer para cada uma das linhas. Então isso só para deixar bem claro o que a gente quer para o final, mas a ideia aqui é ensinar como que a gente vai conseguir fazer isso utilizando fórmulas no Excel. E a ideia também não seria fazer para cada célula manualmente, Porque isso daria muito trabalho e a gente não estaria aproveitando realmente o potencial do Excel. Então vamos utilizar fórmulas, e essas fórmulas a gente consegue copiar, e não importa quantas linhas vai ter essa tabela, vai ser bem fácil ter as informações desejadas aqui, nome padronizado, inicial, o nome nesse formato aqui da coluna E. Não importa quantas entradas a gente colocar aqui na coluna B. E aí, você consegue resolver esse tipo de problema? Se você tiver uma ideia de como resolver, dá uma parada no vídeo e tenta resolver sozinho. Eu acho que é sempre interessante tentar fazer antes realmente de olhar a solução. Mas se você não tiver nem ideia por onde começar, não tem problema. Eu sou o Douglas, eu sou formado em engenharia de computação, também trabalhei muitos anos com Excel e eu vou ajudar a propor uma possível solução para esse problema. Sempre vão ter várias soluções, a solução particular que a gente vai utilizar aqui vai utilizar algumas fórmulas, funcionalidades do Excel, vamos deixar aí na tela para vocês, mas lembrando que o principal mesmo nunca é fórmula e funcionalidade.
mas sim saber utilizar essas fórmulas e funcionalidades do Excel. Ou seja, no final das contas, o mais importante acaba sendo o raciocínio para conseguir fazer isso. Então vamos lá, vamos começar a solução. Antes disso, só não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, isso para a gente saber que realmente esse conteúdo está sendo útil para bastante gente, e daí a gente produz mais desse tipo de conteúdo também. Então vamos lá, vamos começar. Vamos começar com a coluna C, começar com esse nome padronizado. A gente quer um nome começando com maiúscula e daí o restante das letras minúsculas. Tem uma forma que vai nos ajudar a isso. Se a gente começar a escrever PRI de primeira letra maiúscula, já vai aparecer essa fórmula aqui embaixo, ó, PRI ponto maiúscula. Se a gente apertar um Tab, já vai selecionar ela e daí está mostrando aqui, ó, aqui dentro a gente coloca um texto. Vamos colocar o texto Pedro Oliveira, ou seja, a célula B3. Vamos fechar o parênteses, vamos dar um Enter. Olha só o que acontece. O Pedro Oliveira, que estava começando com tudo maiúsculo, o escrito Pedro, e o Oliveira estava tudo minúsculo, agora, depois de colocar dentro dessa fórmula a primeira maiúscula, a primeira letra fica maiúscula e as restantes das letras ficam minúsculas. Isso tanto para o Pedro quanto para o Oliveira. Se tivesse um terceiro, quarto nome, ia acontecer exatamente a mesma coisa. Para cada palavra, essa fórmula primeira maiúscula vai colocar somente a primeira letra como maiúscula e o restante das letras vão ficar minúsculas. Mas não é somente isso que a gente quer fazer ao padronizar o nome. Veja que ainda está com um espaço duplo entre o Pedro e o Oliveira. Se a gente quiser ter certeza disso, a gente pode apertar F2 para entrar dentro da célula, F9 para ver o resultado que está dando essa célula. Para a gente não ficar vendo a fórmula, mas está vendo sim o resultado dessa fórmula. Veja que tem um espaço extra depois do A e também tem um espaço extra aqui, ó, entre o Pedro e o Oliveira. Então vamos dar um ESC para sair aqui do valor dessa célula e a gente vai ter que continuar ajustando porque não está no padrão que a gente quer deixar no final. Como que a gente pode fazer para tirar esses espaços extras? A gente pode pegar esse resultado, esse escrito Pedro Oliveira, que já está com a primeira letra maiúscula, e colocar dentro de uma outra fórmula. Seria a fórmula arrumar. Comecei a escrever arrumar aqui, já apareceu o escrito aqui embaixo. Posso dar um Tab para selecionar ela. Dentro do escrito arrumar, eu vou colocar um texto. O texto que eu vou colocar aqui dentro é esse texto do escrito Pedro Oliveira, que já está com a primeira maiúscula e o restante das letras minúsculas. Então vou só fechar o parênteses aqui no final, vou dar um Enter. Veja só o que essa fórmula arrumar fez. Ela tirou o espaço extra que tinha aqui entre um nome e outro e também tirou espaço extra que tinha aqui depois do Oliveira. Deixa eu dar um F2 para entrar dentro da fórmula aqui da célula, F9 para ver o resultado dessa fórmula. Veja que não tem mais espaço depois do A do Oliveira e, além disso, aqui entre o Pedro e o Oliveira só tem um espaço, assim como tem que ser. Então vou dar um ESC para sair dessa célula. E daí o que é legal do Excel? A gente terminou aqui de padronizar o nome Pedro Oliveira. A gente fez uma fórmula para uma única célula, mas a gente pode copiar, selecionar todos os campos que a gente quer preencher e colar. E daí, de forma automática, o Excel já entende que para cada célula abaixo tem que fazer com referência ao texto também de baixo. Então veja como todos os nomes ficaram padronizados utilizando a fórmula aqui que a gente fez somente para a célula C3, para a primeira linha. A gente viu aqui no caso do Pedro Oliveira como a fórmula arrumar, essa daqui, tirou os espaços extras que tinham aqui entre um nome e outro, tirou o espaço extra também que tinha depois do Oliveira. Veja aqui, ó, no Ana Santos que ela também tirou o espaço extra que tinha antes do escrito Ana. Se a gente vir aqui na célula C4, segunda linha, F2 para entrar na célula F9 para ver o valor dela, veja que não tem um espaço antes do escrito Ana. Vou dar ESC para sair daqui. Então, a gente realmente conseguiu fazer o que a gente queria. Escrevemos essa primeira coluna, que é o nome padronizado. Agora os nomes estão todos bonitinhos, tudo no mesmo formato. Tanto o primeiro nome, quanto o segundo nome, começando com maiúsculo, restante minúsculo e sem espaços extras. Então agora vamos para a próxima saída que a gente quer. A gente quer colocar aqui somente as iniciais desses nomes. Então no caso aqui do Pedro Oliveira seria o PO. Para encontrar a inicial de um texto, tem uma fórmula que pode ajudar bastante, que é a fórmula esquerda. Deixa eu começar a escrever aqui, ó, já vai aparecer a fórmula esquerda, dou um Tab para selecionar. O que a gente coloca dentro da célula esquerda? Texto. Então vou selecionar aqui, ó, o Pedro Oliveira, é esse texto que eu quero pegar uma parte desse texto, a parte que está mais à esquerda. Daí tá vendo, ó, que eu posso selecionar o número de caracteres. Mas está assim, ó, entre colchetes, porque é, na verdade, um argumento optativo dessa função esquerda. Como padrão, se eu não colocar nada,
ele vai retornar somente um caractere dessa fórmula à esquerda. Por isso que está saindo aqui já o P. Então, quando a gente está falando aqui de iniciais, a inicial do primeiro nome é bastante fácil. É só usar essa fórmula à esquerda, vai pegar o caractere mais da esquerda do texto que a gente está colocando. No caso, o caractere P. Só como curiosidade, se a gente tivesse colocado aqui um outro argumento, ponto e vírgula 2, ela retornaria o P e o E. São as duas letras mais à esquerda do texto Pedro Oliveira. Mas no caso a gente quer somente a inicial do escrito Pedro, né? Então a gente poderia colocar o 1 aqui, ou simplesmente deixar sem argumento, porque como padrão ele retorna somente a letra mais à esquerda mesmo. Ok, então a inicial do primeiro nome é bastante fácil. A gente tem esse texto aqui já com primeiro nome e segundo nome, basta pegar a letra mais da esquerda e você vai pegar a inicial do primeiro nome. O que vai ser um pouco mais difícil vai ser encontrar a inicial do sobrenome. Para isso a gente vai ter que separar esse texto aqui, onde tem nome e sobrenome, a gente vai ter que separar o sobrenome do nome. Como que a gente pode fazer isso? Eu vou criar a coluna aqui, auxiliar, para facilitar isso. Só para vocês se acostumando com atalhos importantes, para selecionar a coluna eu estou colocando o Ctrl espaço, mas uma outra forma de selecionar a coluna seria simplesmente vir aqui no D e clicar no D. Daí já vai selecionar a coluna D inteira. Como que a gente pode adicionar colunas auxiliares aqui? Eu posso apertar com o botão direito e colocar inserir. Então foi colocada aqui uma coluna em branco nessa coluna D, substituiu a nossa coluna D original e todo o resto veio para a direita. Deixa eu dar um Ctrl Z, porque é uma coisa que a gente acaba usando bastante aqui, isso de adicionar colunas. Então eu vou, na verdade, utilizar um atalho para adicionar essa coluna à esquerda. Vai ser Ctrl Shift+. Então dando Ctrl Shift+, acontece exatamente o que tinha acontecido antes, né? Apareceu essa coluna extra aqui à esquerda da coluna que a gente tinha selecionado. Então o que eu vou querer fazer aqui nessa coluna D vai ser uma coluna auxiliar. Primeiro, só para ficar bem claro para vocês que é uma coluna auxiliar, deixa eu mudar de cor, não vai ser aqui um resultado final que a gente está desejando. É somente algo que a gente está construindo para facilitar que a gente construa o restante. Então vou mudar a cor aqui dessa coluna. Vamos colocar aqui desse azul meio verde. E vamos selecionar também o restante, não vamos deixar aqui em vermelho claro, vamos deixar num verde clarinho. Pronto, isso só para deixar bem claro que não é uma saída que a gente quer mesmo, é algo que a gente está construindo para facilitar depois obter a saída que a gente quer. Então lembrando, a gente quer iniciais. Para isso a gente quer pegar aqui o O do Oliveira. Para separar o Pedro do Oliveira e a gente conseguir pegar a inicial do Oliveira, vai ser interessante a gente utilizar a fórmula procurar. O que a fórmula procurar faz? Começar escrevendo aqui, já aparece procurar, aparece uma pequena descrição também. Ela retorna a posição de uma cadeia de texto encontrado em outra cadeia de texto. Então vou dar um tab, o que está querendo dizer com isso? Vamos colocar aqui o texto procurado. Para conseguir separar o Pedro do Oliveira, vamos procurar o texto que é o espaço. O espaço que separa o Pedro do Oliveira. Então vamos procurar aqui, espaço. O segundo argumento, vamos colocar aqui, ponto e vírgula, no texto. Então vamos procurar o texto espaço no texto Pedro Oliveira. O último argumento aqui é opcional, agora a gente não vai precisar usar. Então vou fechar aqui, olha só o que vai retornar. 6. O que significa esse 6? Significa que na posição 6 tem um espaço, que é o caractere que a gente está procurando aqui. Então só para deixar claro, vamos colocar aqui no cabeçalho o que a gente está encontrando. Vamos escrever assim, posição do espaço, só para a gente não se perder. E por que é interessante a gente encontrar a posição do espaço? Uma vez que a gente sabe que o espaço está na sexta posição, a gente sabe que a inicial do sobrenome, no caso aqui do Pedro Oliveira, o O, está na sétima posição. E daí o Excel ele vai ter uma fórmula que, indicando a posição do texto, vai retornar a letra daquela posição. Então vamos aproveitar essa fórmula para escrever as iniciais do escrito Pedro Oliveira. A gente já viu como era tranquilo escrever o P utilizando a fórmula esquerda aqui. Só para não confundir, primeiro eu vou atrás do O do Oliveira e depois a gente junta as duas coisas. Então vamos atrás desse O do escrito Oliveira. Vou escrever assim, EX de extrair texto. Veja que aparece a fórmula aqui embaixo, Posso ir com a seta para baixo, dar um tab para selecionar ela, ou então poderia terminar de escrever ext.texto. Como primeiro argumento aqui, é o texto que a gente vai colocar dentro. Então vamos utilizar o texto Pedro Oliveira. E daí, como segundo argumento, é a posição inicial. Então vamos extrair um subtexto desse texto sobre Oliveira, mas não vou querer pegar ele inteiro. Vai ter uma posição inicial. Qual vai ser a posição inicial?
Bom, eu sei que o espaço está na sexta posição, então eu quero que comece a pegar a partir da sétima posição. Então eu vou pegar esse 6 e vou somar 1, porque daí eu vou estar pegando esse texto Pedro Oliveira a partir da sétima posição. Daí posso dar um ponto e vírgula, daí tá falando assim, ó, quantidade de caracteres. Bom, eu quero a inicial do sobrenome, então eu posso colocar simplesmente 1, daí eu fecho aqui, dou Enter, veja só, deu a letra O, que era exatamente o que a gente queria, né? A inicial do sobrenome. Bom, agora vamos só juntar as duas coisas que a gente aprendeu. Isso aqui seria para conseguir a inicial do sobrenome, mas a gente quer juntar com a inicial do nome. Ou seja, vamos começar aqui com o escrito esquerda, daí a gente seleciona o texto Pedro Oliveira. Vamos lembrar que esse esquerda, quando a gente coloca o texto, vai retornar somente a primeira letra mais a esquerda. Então aqui vai retornar o P e aqui vai estar retornando o O. E daí o que a gente tem que fazer com essas duas fórmulas? A gente tem que juntar os dois textos. E para juntar esses dois textos, o jeito mais simples aqui seria colocar esse E comercial. Então olha só, essa fórmula aqui retorna o P, essa fórmula aqui retorna o O. A gente está juntando os dois textos, o texto P com o texto O, para que, dando Enter aqui, ficou o PO, que é o que a gente quer, as iniciais do escrito Pedro Oliveira. Novamente a gente fez aqui somente para a primeira linha. A gente pode copiar essas colunas aqui da primeira linha, jogar para todas as linhas e daí a gente tem o resultado para todas as entradas. AS para Ana Santos, JL para Juliana Lima e assim por diante. Então com isso a gente completou aqui iniciais de cada um dos nomes. Vamos atrás aqui de escrever o sobrenome tudo em maiúsculo, vírgula, espaço, primeiro nome. Então para conseguir fazer isso, a gente vai ter que conseguir separar o nome do sobrenome. Uma coisa legal é que a gente já tem aqui na coluna D a posição do espaço, e o espaço é o que separa um nome do outro. Então, só para ficar mais claro, vamos criar aqui outras duas colunas que eu vou utilizar como auxiliares para escrever o primeiro nome e depois para escrever o sobrenome. Como que eu posso fazer para escrever somente o primeiro nome? Bom, o primeiro nome ele sempre está à esquerda do texto. Então eu posso fazer assim, ó, escrever esquerda, tab para selecionar aqui o texto do qual eu quero tirar uma parte da esquerda, eu coloco ponto e vírgula e informo quantos caracteres. No caso do Pedro Oliveira, eu quero somente 5 caracteres, porque o escrito Pedro tem 5 caracteres. Mas eu não vou chegar aqui e colocar 5, né? Porque essa informação vai mudar a depender do nome que a gente tiver. Então, o que a gente vai fazer? Bom, o espaço está na sexta posição, então subtraio 1, daí sim eu vou pegar as 5 primeiras letras. Vou fechar aqui o parênteses, dar Enter. Veja que eu consegui obter o escrito Pedro, que é o nome da primeira linha. E agora vamos atrás de escrever separadamente o sobrenome. Deixa eu colocar a tabela um pouquinho mais direita aqui, já que a gente está criando coluna, a tabela está ficando mais larga. Para escrever o sobrenome, a gente quer uma parte da direita do escrito Pedro Oliveira. Então a gente poderia começar a escrever aqui, ó, direita. Daí aperto Tab, já vai selecionar o direita, coloco um texto dentro, mas tem que informar quantos caracteres tem o sobrenome. Como eu posso encontrar quantos caracteres tem o sobrenome? Para encontrar quantas letras, quantos caracteres tinha o nome, era fácil a partir da posição do espaço. O espaço aqui está na posição 6, significa que o Pedro tem 5 letras. Mas como utilizar essa informação para saber quantas letras tem o que vem depois do espaço? A gente vai precisar de mais uma informação. Vamos adicionar uma outra coluna aqui. Vai ser a informação de quantidade de letras, ou seja, a quantidade de caracteres que tem no texto. Vai ser uma informação bastante útil. Se a gente começar a escrever aqui, ó, número, já vai aparecer essa fórmula, num.caract, que retorna a quantidade de caracteres, ou seja, a quantidade de letras de um texto. Vou dar um Tab, seleciono aqui o Pedro Oliveira, dou um Enter, apareceu 14 porque o escrito Pedro Oliveira tem 14 letras. Veja que o mais adequado, na verdade, seria escrever caracteres, né? Isso porque não são só as letras do alfabeto, ele também considera números, também considera espaço. Então por que retorna 14 caracteres? O Pedro tem 5 caracteres, o Oliveira tem 8 caracteres e tem mais um caractere aqui entre o Pedro e o Oliveira que é o espaço, totalizando 14 caracteres. E por que essa informação é legal? Porque se eu sei a quantidade de caracteres que tem aqui no total do escrito Pedro Oliveira e eu sei que até o espaço são 6 caracteres, significa que o escrito Oliveira, o sobrenome, tem 14 menos 6, ou seja, 8 caracteres. São todos os caracteres menos os caracteres até o espaço. Então vamos utilizar isso para escrever o sobrenome separadamente. A gente pode utilizar a fórmula direita, comecei a escrever aqui, dei Tab,
seleciono o texto Pedro Oliveira, ponto e vírgula, quantos caracteres da direita eu quero pegar? Eu quero pegar a quantidade de caracteres totais menos os 6 caracteres que é até o espaço que vem depois do primeiro nome. Então fecha aqui parênteses, Enter, vai aparecer o Oliveira, que é o que a gente quer, o sobrenome aqui relacionado à primeira linha. Então agora com nome e sobrenome, a gente pode escrever aqui sobrenome, vírgula, espaço, nome. Só vamos ajustar o formato aqui num formato trocado e separado com vírgula. E também vamos colocar o sobrenome tudo em maiúsculo. Para colocar o sobrenome tudo em maiúsculo não é difícil. A gente pode começar a escrever maiúscula, vai aparecer essa fórmula. Selecionar aqui com Tab, selecionar aqui o Oliveira. Veja só o que já está retornando. Oliveira, tudo escrito em maiúscula. Daí a gente pode pegar esse Oliveira e juntar com outros 2 textos. O texto vírgula e o texto nome. Eu já falei para vocês como juntar texto quando a gente fez aqui ó, as iniciais. A gente juntou o P com O. A gente juntou o P com O utilizando aqui o E comercial. Então vamos fazer algo parecido. A gente pega o escrito Oliveira com tudo maiúscula, vamos juntar com o texto, e por isso que eu vou colocar aqui entre aspas, com o texto, vírgula, espaço, fecho, para indicar que fechei esse texto, o texto, vírgula, espaço, junto de novo, e comercial, com o primeiro nome, que é Pedro. Vou dar um Enter aqui, e a gente obtém exatamente o que a gente quer. Juntamos os 3 textos, Oliveira, vírgula, espaço, e o texto Pedro. A gente obteve o que a gente queria aqui, pelo menos para a primeira linha. Novamente, potencial aqui do Excel, a gente fez utilizando fórmulas para a primeira linha, vamos copiar e jogar para todas as linhas. Poderia selecionar aqui ó, todas as colunas, mas nem preciso disso, tá? Se eu selecionar somente a primeira coluna, ele já entende que a informação que a gente copiou vai utilizar essas 5 colunas. Então ele vai realmente colar para 5 colunas. Posso dar um Ctrl V ou então um Enter. Subindo aqui, a gente obtém todos os resultados para todos os nomes que a gente queria. Então, iniciais a gente já tinha até antes, né? Mas agora a gente conseguiu nomes nesse formato aqui, ó. Sobrenome, tudo em maiúscula, vírgula e o primeiro nome. E isso para todas as entradas. Então, terminamos de fazer tudo o que a gente queria, seria preencher todas essas colunas em vermelho. Só para ficar um pouquinho menos poluído, essas colunas aqui eram colunas auxiliares. Então a gente pode selecionar elas, apertar com o botão direito, tem a opção aqui ó, de ocultar elas. Então vamos clicar, vamos arrastar um pouquinho para a esquerda, só para ficar realmente com o que a gente queria, né? Aqui a gente tinha as nossas entradas, de uma forma padronizada, a gente conseguiu preencher a tabela inteira com as informações que a gente queria. Nome padronizado, iniciais, sobrenome, vírgula, nome, dessa forma aqui, sobrenome somente em maiúscula. Então com isso a gente conclui a solução do nosso problema. Só para lembrar, vamos deixar aí na tela o principal que a gente utilizou, o principal de fórmulas, funcionalidades, mas lembrando novamente que o principal mesmo não são essas fórmulas e funcionalidades, mas sim o conseguir utilizar para resolver um problema. E é isso que a gente está fazendo aqui. A gente aqui apresentou uma possível solução, sempre tem múltiplas soluções. Deixa aí no comentário o que achou da nossa solução ou se tem alguma ideia um pouco diferente. E para vocês continuarem praticando Excel, a gente já vai deixar linkado aqui alguns vídeos para isso. Em particular, tem um vídeo que vai ser a continuação desse, vai ser a parte 2. E se nas entradas desse exercício que a gente apresentou nesse vídeo aqui, se nas entradas os nomes pudessem vir nomes completos, não somente primeiro nome e último sobrenome. Ou seja, poderiam ter múltiplos sobrenomes em cada entrada, às vezes poderiam ter 2 sobrenomes, 3 sobrenomes, seria variável e isso acabaria deixando o exercício muito mais complicado. Você tem alguma ideia de como resolver nesse caso? É o que a gente vai abordar na parte 2 desse vídeo, então não deixe de dar uma olhadinha lá depois, a gente vai deixar aqui indicado, vamos deixar o link na descrição também. E daí para fechar, só não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e até a próxima!